Olá meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos estudando lições da Bíblia Sagrada com um tema muito importante: vida, morte e eternidade. E o assunto dessa quarta-feira é Ao Som da Trombeta, baseado no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 13 até o 18. Esse texto de Tessalonicenses é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Por quê? Porque a igreja de Tessalônica, os irmãos de lá, eles tinham uma ideia fixada na mente deles, que a salvação, ou seja, o arrebatamento na volta de Jesus Cristo, só aconteceria para aquelas pessoas que estariam vivos na volta de Jesus. O apóstolo Paulo, vendo essa ideia na mente dos nossos irmãos de lá, então ele escreveu essa carta explicando para eles, à luz da palavra de Deus, mostrando para eles que a ideia deles não estava correta, estava errada. E aí o apóstolo Paulo, ele escreve, ele deixa claro aqui, no versículo 15, dizendo assim: porquanto, aqui no versículo 15, ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O apóstolo Paulo aqui ele deixa bem claro que não é a ideia de vocês está errada, não é assim como vocês estão pensando, não. E aqui no capítulo, no versículo 16, ele complementa dizendo: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele está dizendo, não é assim que vai acontecer. O que vai acontecer é que Cristo vai vir sim, mas quando ele vier, ouvido a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, a trombeta vai tocar quando ele vir. E os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse primeiro aqui significa a primeira ressurreição, que é a ressurreição daquelas pessoas que morreram em Cristo. E aí ele acrescenta dizendo: e nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. E aí vamos nos unir nesse momento, vamos subir ao encontro do Senhor, e aí vamos morar com Ele eternamente. Então é exatamente isso que vai acontecer. O apóstolo Paulo aqui ele deixou bem claro que a ressurreição vai acontecer somente na volta dele. E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, 52 e 53, o apóstolo Paulo também escrevendo aos coríntios, ele também deixa bem claro a respeito desse assunto. Ele diz: olha, quando Jesus Cristo vier nas nuvens do céu, quando a trombeta tocar, aquelas pessoas que foram para a sepultura, que morreram em Cristo, eles vão ser transformados do corpo corrupto, porque eles foram enterrados na corrupção do pecado. Eles vão ser transformados da corrupção para a incorruptibilidade. E aquelas pessoas que vão estar vivos, salvos na vinda de Jesus, é necessário que eles se transformem do corpo mortal, porque nós somos mortal, para a imortalidade. Aí vai se unir aquelas pessoas que vão sair da sepultura, da corrupção para a incorruptibilidade, de um corpo incorruptível, se juntar àqueles que estão vivos em Cristo, que se transformaram do mortal para a imortalidade, e aí vão ao encontro do Senhor, nos ares e viver eternamente. A Bíblia aqui deixa bem claro. Por quê? Porque existem pessoas aí, até aqui mesmo no nosso meio, irmãos, que acredita que quando uma pessoa que é crente, que morreu em Cristo, ela vai diretamente para a glória. Muitas pessoas dizem assim: ah, morreu, está na glória. Não, não está na glória, está na sepultura. É isso que a Bíblia diz. Agora, essas pessoas que dizem isso, que
que são os irmãos que acreditam na imortalidade, eles acreditam baseado no versículo 14. Eu quero até ler com vocês aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 14. Ela se baseia nesse versículo aqui, que diz assim, ó: Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então eles acreditam assim, que quando Cristo vier na nuvem, ele vai trazer aquelas pessoas que dormiram em Cristo, que morreram em Cristo, a alma deles, e colocar no corpo, e esse corpo vai ressuscitar. Eles acreditam assim. Mas não é, na luz da palavra de Deus não é assim. Esse texto ele não está explicando, não é isso. Por quê? Porque, veja bem, o apóstolo Paulo aqui ele deixa claro que a união das pessoas, das pessoas que morreram em Cristo com os outros que estão salvos, essa união que foi separada pela morte, ela só vai acontecer, essa alegria, essa felicidade, esse encontro de irmãos que morreram em Cristo com os outros que ainda estão vivos, esse encontro ele só vai acontecer mediante a ressurreição. Porque se eles morreram e foram para a glória, por que eles viriam novamente para se colocar lá no corpo, se eles já estão lá no céu, alegre e feliz com seus antes queridos, com Deus, com os anjos, com Jesus? Não teria sentido. Agora veja bem, o que a lua da palavra de Deus aqui quer dizer? A expressão aqui do verbo os que dormem significa aqueles que estão na sepultura. Por quê? Porque a palavra cemitério, ela vem do grego e quer dizer koimiterion, que significa dormitório. Que em verbo quer dizer koemal, que significa dormir. Foi exatamente o que aconteceu quando Jesus Cristo foi visitar o túmulo de Lázaro. Ele diz assim, olha, Lázaro dorme, mas só que Lázaro estava morto, porque ele estava na sepultura. Entendeu? Então, ninguém que morre aqui nesse mundo vai para o céu antes de Jesus vir, antes do som da trombeta, não. A trombeta tem que tocar primeiro. Ao som da trombeta é que as pessoas vão ressuscitar. Do corrupto para a incorruptibilidade, do mortal para a imortalidade. Aí é que vão se unir. Aí é que vai ter aquele encontro de alegria, de felicidade dos entes queridos. Agora, esse texto bíblico aqui, ele termina dizendo assim, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Meus queridos, se você tem alguém que morreu, que talvez você está triste, é claro que você está triste, nós ficamos tristes por as pessoas que morrem, mas a palavra de Deus diz que consolai-vos uns aos outros, por quê? Porque quando Cristo voltar, você vai ter um encontro com essa pessoa que morreu. Certo? Não se desespere. Não seja ignorante. O apóstolo Paulo começa, não seja ignorante com a respeito daqueles que dormem. Porque a pessoa que morre não significa que acabou tudo, não. Há uma vida depois dessa. E é chamada de vida eterna. E há um encontro de filho com pais, de pais com mãe, de avô com neto, de familiares, de amigos, na volta do Senhor Jesus. Agora você precisa se preparar, precisa se entregar a Cristo, para que você tenha esse encontro especial e aí se unir, se ajuntar com eles e morar no céu, com Cristo. Entendeu? Então a palavra diz assim, consolar um ao outro com essas palavras. Quando uma pessoa morre em Cristo, não é um adeus, mas um até breve e um até logo. Porque Cristo está voltando para levar o seu povo, para levar a sua igreja. E o que Ele quer é que você se prepare. Tá certo? Então eu vou orar com você. Espero que você tenha entendido a palavra do Senhor nessa noite, tenha compreendido. E que aceite no seu coração a luz da palavra de Deus. Tá bom assim?
Então eu vou orar com você. Maravilhoso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tema tão importante que o Senhor trouxe para nós nessa noite. E eu oro em favor dessas pessoas que estão estudando comigo, que elas possam ter entendido a luz da palavra do Senhor, e que elas possam ter entendido, compreendido e também colocar em prática na sua vida e ter um preparo para o encontro do Senhor quando Ele vier nas nuvens do céu. Fica conosco a cada dia, a cada momento, sempre dando-nos entendimento e conhecimento da sua palavra. Nós te oramos por Cristo Jesus. Amém. Se você é novo aqui no canal, então se inscreva, dê o seu like, compartilhe o vídeo também para outras pessoas e assine o sino da notificação, tá bom? Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.